Bom dia! Bom dia, bom dia! Que coisa linda isso aqui, hein? Que coisa linda! Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Eu já dei palestra em tudo quanto é lugar do mundo. Pra vocês terem uma ideia, exatamente uma semana atrás, eu estava dando uma palestra em Riad, na Arábia Saudita. Já tive em muitos lugares. Eu nunca vi uma plateia como essa. Olha a minha responsabilidade, hein? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou aqui hoje para falar de um produto que eu acredito e acredito muito. E eu tenho certeza que é um produto que vocês vão ter uma enorme oportunidade de negócio, porque é um produto extremamente importante e extremamente oportuno em relação àquilo que ele se propõe. Então, eu vou procurar fazer uma apresentação que eu acho que vai dar, pretendo que dê, um embasamento de conhecimento para vocês perceberem, cada um de vocês perceber o quanto isso realmente pode hoje, além de uma grande oportunidade de negócio, ser de fato um produto que faça diferença até em termos de saúde, qualidade de vida e com toda certeza representar alguma coisa que pode mudar um estado de coisas que nós sabemos que está efetivamente acontecendo hoje em dia, fruto das circunstâncias que a gente vive aí nos grandes centros, com dificuldades de alimentação na vida moderna e assim por diante. Então, vamos lá. O que é o ReduShake que nós estamos aqui hoje apresentando para vocês? O que seria importante abordar em relação ao ReduShake? O que é, como o próprio nome já dá a entender, o que é um shake para redução de peso? Como efetivamente pode funcionar um produto com essas características? Certamente não é a primeira vez que vocês ouvem falar de um shake para redução de peso. Não é a primeira vez que vocês vão ouvir falar de um produto que tenha como proposta trazer benefícios para uma situação que a gente sabe que efetivamente é uma situação hoje em dia que justifica usar um produto desse. Por que usar um shake? O que justifica isso efetivamente? Vejam bem, segundo o Ministério da Saúde hoje, as circunstâncias que caracterizam sobrepeso e obesidade já representam um problema de saúde pública. É assustador quando a gente percebe que 60% da população brasileira já é, digamos assim, portadora de sobrepeso e obesidade. Ou seja, além de tudo, é um problema sério, é um problema que precisa ser enfrentado. E o que a gente está trazendo aqui para vocês hoje é uma proposta até de solução para esse problema. Por quê? Na verdade, o que a gente está cansado de ouvir falar são os conceitos das chamadas dietas milagrosas, que na realidade a gente sabe existirem aí. Talvez a cada período surge uma nova moda, surge uma nova dieta, surge uma nova dieta milagrosa, mas existem com toda certeza os milagres que não acontecem. Todo mundo já viu aí, talvez até muitos de vocês até já tenham experimentado circunstâncias que são acenadas como propostas para o indivíduo perder peso. O que ocorre é que essas dietas geralmente são propostas agressivas, são propostas que com toda certeza vão trazer prejuízo para a saúde, porque acabam sendo modismos
que não tem fundamentação nenhuma. Só para dar uma ideia, para a gente até se divertir um pouco aqui. O que a gente sabe? Que tipo de dieta já existiu aqui? Na realidade, se a gente abordar os mitos que existem a respeito das dietas, nós vamos ter um verdadeiro arsenal de propostas milagrosas e de estratégias que muitas vezes, quando a gente para um pouquinho para pensar, a gente percebe até que chega a ser meio ridículo, né? E é até curioso muitas vezes saber como é que determinadas dietas surgem, da onde vem até a imaginação que quem idealiza isso vai buscar para encontrar uma proposta que num determinado momento pode até ser sedutora, mas como nós estamos cansados de saber, o resultado final é sempre desastroso. Vamos lembrar algumas dessas dietas que se tornaram dietas da moda. Dieta da lua, está lá, já apareceu isso. Parte do princípio que se a lua influencia as marés, ela também é capaz de influenciar os líquidos do nosso corpo. Nessa proposta, os alimentos recomendados mudavam conforme a fase da lua. Coisa linda. O que a gente pode dizer? Criatividade, nota 10. Mas, embasamento científico, nota 0. Nenhuma chance de funcionar. E vai além. Que outra dieta vocês já ouviram falar? A do tipo sanguíneo. Olha que criatividade. O mesmo princípio de uma outra parecida, que era chamada dieta dos signos, né? Ou seja, as pessoas eram arbitrariamente separadas em grupos, conforme o tipo sanguíneo, e tinha uma coisa em comum: tinha que passar fome. Não vai funcionar, não vai. Ninguém vai mudar hábito passando fome, passando privação e, evidentemente, pior ainda, prejudicando sua saúde. Bom, essa não serve. Agora tem uma que essa daí eu até não entendo como é que se permitiu que se colocasse. Dieta de Cristo. Meu Deus do céu. Só pode ter uma explicação. Só vai funcionar se o indivíduo for amarrado na cruz na hora que ele tiver fome. Brincadeira, né? Gente, tudo isso não funciona. Não funciona. Ninguém vai perder peso fazendo ou tentando viabilizar propostas como essas, né? Na verdade, não dá para acreditar em dieta milagrosa. Além de tudo, por quê? Quando o indivíduo perde algum peso com uma proposta como essa, quando ele tem aquela imensa dedicação, disciplina, de seguir aquilo que essa dieta restritiva está apontando, com toda certeza, assim que ele interrompe a dieta, vem o chamado efeito rebote, ou efeito sanfona, ou seja, tudo aquilo que ele perdeu, ele recupera e ainda ganha um pouco mais. Por quê? Porque não tem, na verdade, nenhum embasamento nutricional consistente. Então não vai funcionar mesmo. E aí, na verdade, o que funciona quando a gente está falando de perder peso? O que realmente tem embasamento científico e pode, de fato, se adequadamente utilizado, ser um procedimento capaz de trazer benefício para o indivíduo perder peso? Na verdade, é a balança. A única coisa que funciona é a balança. Que balança é essa aí? Que balança é essa? O que tem em cada prato dessa balança? Essa balança caracteriza o único princípio que proporciona realmente resultado quando você pratica adequadamente o conceito que está por trás desse princípio, que seria o quê? De um lado, ingestão de calorias, e do outro lado, o gasto energético, o gasto de calorias. Uma
proposta para perder peso só vai funcionar quando a gente utilizar esse conceito que está aí. Não existe milagre, não existe proposta milagrosa. Então, o nosso produto, o ReduShake, ele se baseia nesse princípio, que é um princípio científico, que é um princípio embasado com propriedades que a gente pode efetivamente acreditar, porque aí vai funcionar. E, na verdade, esse princípio da balança calórica, ele pressupõe que quando você ingere mais do que você gasta, inevitavelmente você vai ganhar peso. Quando, por outro lado, você consegue gastar mais do que você ingere, evidentemente você vai perder peso. Então, o nosso produto, ele está embasado nesse conceito. E é o único conceito válido que realmente funciona. Então, vamos entender um pouquinho melhor. Quando se cria uma situação como essa, aonde você diminui a ingestão e ou aumenta o gasto, você vai conseguir um balanço calórico negativo. Esse balanço calórico negativo significa perder peso, sem dúvida nenhuma. E aí, efetivamente, você pode criar uma situação que proporcione resultado sem prejuízo para a saúde, desde que, nesse balanço calórico negativo, a gente continue a manter os princípios adequados de uma nutrição equilibrada, sem que o indivíduo prejudique sua saúde. Então, vamos falar efetivamente do shake substituto de refeições, que é o ReduShake da Polishop. Como é que nós vamos analisar isso aqui? É um produto que, como vocês já viram, tem inclusive a qualidade de ser um produto saboroso. Ninguém vai ser obrigado a fazer nenhum sacrifício para usar isso, muito pelo contrário. É um produto que tem sabor e que pode efetivamente ser incorporado aí como um auxiliar para a gente conseguir esse resultado. Na verdade, além do benefício que nós vamos entender melhor do ponto de vista calórico, ele tem inúmeras propriedades que, como vocês veem aqui, agregam valor. Por exemplo, o ReduShake, ele tem colágeno. O colágeno, como a gente sabe, é a base estrutural de vários tecidos, inclusive que dá propriedades de você ter aí qualidade para determinados tecidos corporais, como a pele, até unha, cabelo, ou seja, é fundamental que você tenha colágeno na sua alimentação. O ReduShake tem colágeno. Ele tem vitamina C nanoencapsulada, que é uma propriedade que disponibiliza a vitamina C com mais efetividade. Além disso, o ReduShake, ele tem baixo teor de gordura e sódio, que é uma outra preocupação hoje em dia. Nós estamos cansados de ouvir falar aí de quanto é perigoso uma ingestão exagerada de sódio, né? E, evidentemente, você fala baixo teor de gordura. Por que você não fala não tem gordura? Porque a gente precisa de gordura. Não pode ficar com uma dieta sem gordura. A gordura é fundamental, inclusive, para produzir hormônio. Então, tem que ter gordura. E pode ter gordura porque vai dar até um pouco mais de sabor, mas, evidentemente, numa quantidade, numa proporção que atenda os propósitos que esse produto tem. E, além disso, tem grande quantidade de proteínas, vitaminas, minerais, que, como nós vamos ver, dá ao ReduShake uma característica de ser uma refeição equilibrada. Outra coisa, está extremamente em moda hoje em dia, e aí é uma moda boa, na verdade, a valorização de uma proteína do soro do leite, que é a chamada Whey Protein. O Whey Protein é uma proteína rica em aminoácidos essenciais, fundamentais para a saúde, fundamentais
para desenvolvimento físico, e o ReduShake tem o Whey Protein, que é diferente até de outras fontes proteicas, que não tem propriedades tão importantes como essa proteína do soro do leite. A inulina, que intensifica a absorção de vitaminas e minerais e contribui para uma coisa hoje em dia, dada a vida estressante que a gente leva, extremamente importante, que é a resposta imunológica, como a gente vê aí. Bom, comparando o ReduShake com produtos que existem no mercado. Então vejam aí, nessa coluna da esquerda, vocês têm as características do shake mais vendido no mercado. E do lado direito do nosso produto, do ReduShake. Vejam que vocês têm algumas diferenças extremamente importantes. Esse concorrente, por exemplo, não tem Whey Protein, tem só proteína de soja. A Whey Protein é muito superior nutricionalmente do que a proteína de soja. Tem vitamina C, o concorrente não tem vitamina C. Tem colágeno, o concorrente não tem colágeno. Vejam a quantidade de vantagens que o ReduShake tem em relação a um produto que é o mais vendido até agora, porque daqui para frente eu tenho certeza que vai ser o ReduShake. Vocês não têm? Eu tenho certeza que vai ser o produto mais vendido do mercado. Basta ver o que a gente tem aqui de gente que está, com toda certeza, compartilhando comigo informações tão importantes. Além disso, olha outras diferenças que tem aqui que são importantes, né? Quantidade de gordura total. Como eu falei, precisa ter gordura, mas pouquinho. Olha lá quanto tem o concorrente, 4,7 gramas de gordura. O ReduShake tem 1 grama de gordura em cada porção de 30 gramas. Né? Olha a diferença da quantidade de sódio, que como a gente destacou, é outra preocupação, que você tem aí produtos que não sobrecarreguem os rins, principalmente para eliminação de excesso de sódio. Tem inúmeras vantagens e vocês vão entender, acredito eu até, agora um pouquinho melhor como é que ele funciona. Isso é que é importante entender, porque aí é que nós vamos resgatar o princípio que nós comentamos há pouco, que é o princípio que realmente funciona para reduzir peso, que é o princípio da balança calórica. Vamos lá. Primeiro, como é que você pretende que um produto que vá proporcionar a chance de você reduzir a ingesta de calorias funcione? Primeiro, se ele é um substituto de refeição, ele tem que ter 2 propriedades, e nós vamos ver que essas 2 propriedades estão aí presentes. Ele precisa, primeiro, causar saciedade. Por quê? Se o cara toma um ReduShake e continua com fome, ele vai voltar para aqueles conceitos das dietas restritivas e do sofrimento. Então, o ReduShake tem propriedade de saciar a fome. Por quê? Porque a fibra, que como vocês viram, tem em quantidade importante no ReduShake, ela caracteriza um mecanismo que estimula as áreas de saciedade no cérebro a partir da presença da fibra, principalmente no estômago. Então, fibra tem 2 características. Primeiro, sacia a fome, traz a sensação de saciedade e tem um efeito extremamente importante, que é diminuir a absorção de gordura e açúcar. O conceito de fibra hoje já é conhecido. Eu acho que todo mundo sabe quanto é importante ter fibra na alimentação. E a importância da fibra caracteriza principalmente essa questão da saúde do sistema digestivo, inclusive associado ao fato de que você está diminuindo a ingestão das substâncias mais calóricas que você possa estar no seu processo digestivo naquele momento. Então, fibra sacia a fome e diminui a absorção calórica, contribuindo, portanto, para o princípio da balança calórica. Outra enorme vantagem do ReduShake,
ele é equilibrado nutricionalmente. Então eu posso dizer para vocês com toda segurança, se eu tiver errado, eu rasgo uma cópia do meu diploma, certo? Mas eu tenho certeza que eu estou certo, né? Que o Redushake, ele tem uma composição que segue esse princípio que vocês veem aí, que é a chamada pirâmide nutricional. Então é uma refeição nutricionalmente equilibrada. Você está ingerindo um produto que é uma alimentação equilibrada, não é nada restritivo, não é a dieta da proteína que tira o carboidrato, que isso é um crime. Não tem nenhuma necessidade de não comer carboidrato à noite, que é outra bobagem que se fala aí, tá certo? Podem acreditar nisso. E o Redushake equilibra os alimentos numa porção adequada para ser nutricionalmente importante e para assegurar que o indivíduo tenha saciedade. Então, e a balança calórica, que nós acabamos de falar, que é o princípio do qual nós não podemos fugir. Vamos lá. Isso aí seria um cardápio habitual da maioria de nós, certo? Valores em calorias das diferentes refeições. Então vamos tomar isso como ponto de partida. É muito comum, não se assustem com os números, porque eles são verdadeiros, certo? Um café da manhã, frequentemente, por mais até inocente que ele pode parecer, ele vai ter umas 400 calorias. Aí o indivíduo vai e almoça, sem fazer extravagância nenhuma, ele consome facilmente umas 800 calorias no almoço. Faz um lanchezinho à tarde, né? Mais umas 500 e poucas calorias. Aí janta, em torno de 700. Olha lá, que isso aqui está modesto, hein? Está modesto. Tem, evidentemente, é muito fácil o cara estourar esses valores, tá? E aí, tem aquele famoso ataque à geladeira, quando está lá assistindo televisão, assistindo um filme, ou aquele pacote de bolacha que o cara pega, tá certo? E com certeza soma mais umas 300 calorias. Resultado, 2.900 calorias por dia. Então tá lá. Como é que o Redushake pode ajudar para a gente voltar ao princípio da balança calórica? É só a gente perceber que nós podemos fazer o seguinte. Olha lá. Se o indivíduo, na hora do almoço, ele tomar um shake, o shake, a sua porção de 30 gramas, que você mistura com leite desnatado, por exemplo, pode misturar até com outro veículo, mas o leite desnatado frequentemente é a melhor proposta e vai dar, na soma das calorias do leite com a soma das calorias da porção do Redushake, 204 calorias. Você tirou um almoço e pôs um shake. Será que é tão sacrificante assim? Não é. E vocês podem ter certeza que o indivíduo vai se sentir bem alimentado. Essa é a grande vantagem. Ele vai, de fato, substituir uma refeição, ter sensação de saciedade e efetivamente estar bem alimentado. E aí, pode até jantar normal. Vai lá e janta do jeito que jantava antes. Só que se ele dá aquele ataque na geladeira, em vez de pegar lá a bolacha, o sorvete, ou qualquer coisa mais calórica e menos nutritiva, toma outro shake, ao invés desse ataque na geladeira, passa aquela fome, vai dormir bem e bem alimentado. Resultado, a soma agora cai para 2.400 calorias. Que diferença nós vamos ter aí? Como é que você pode agora caracterizar o princípio da balança calórica? Quantas calorias a menos deu em relação à situação anterior? 500 calorias a menos por dia, correto? E aí, o que isso representa?
volta a balança calórica. Agora, se o indivíduo estava mantendo o mesmo gasto e diminuiu 500 calorias por dia, tomando 2 shakes por dia, você vai ter um balanço calórico negativo de 500 calorias por dia. Quanto isso representa? Isso é que interessa. Na verdade, 2,5 kg a menos por mês. Podem ter certeza que isso funciona. É claro que o exemplo que a gente deu não é o único ou a única proposta que você pode usar. É claro que o indivíduo pode até pensar em substituir 2 refeições mais pesadas. O que não se recomenda é que ele substitua mais de 2 refeições por dia, do hábito alimentar que ele tem. Mas, com toda certeza, quem tem aí a segurança de que vai perder 2,5 kg por mês, certamente vai se sentir muito satisfeito. E nós vamos estar, de fato, contribuindo para, como nós comentamos aqui, um problema que chega a ser problema de saúde pública. Isso, gente, é um apelo fortíssimo hoje em dia. Quem é que não conhece alguém que queira perder peso? Todo mundo conhece alguém que queira perder peso. Então, a gente tem aqui uma proposta, repetindo, nutricionalmente equilibrada, com propriedades funcionais muito importantes, beneficia a saúde e contribui para realmente atingir um propósito de perder peso sem trazer nenhum prejuízo, sem trazer nenhum ônus para a saúde. E evidentemente, vem a pergunta: quem pode usar? Todo mundo pode usar. Não tem restrição. É claro que você vai pensar, e um diabético? Bom, o diabético tem as restrições que a doença impõe. O ReduShake não vai mudar nada a vida do diabético, nem para melhor, nem para pior. Mas pode fazer o diabético perder peso. E não tem restrição sequer para o diabético. Tá certo? Então, o potencial desse produto, gente, é espetacular. É espetacular. É um produto diferente. Não é mais um shake. É o shake. Certo? Podem ter certeza disso. E aí, qual é a expectativa que a gente tem? Isso aqui é uma situação de hoje em dia, não é? Olha a evolução do ser humano, como é que estava caminhando. Olha lá, puxa vida. E aí, o que o ReduShake pode fazer? Isso aqui. Vamos mudar o curso das coisas aqui. Vamos fazer as pessoas perderem peso, evitarem sobrepeso, evitar obesidade e ter saúde, certo? Certamente essa é uma proposta vencedora, gente. Apostem nesse produto, invistam nesse produto, vocês vão ver o quanto isso vai trazer resultado. E é uma coisa de enorme recompensa, por 2 razões. Você está ganhando dinheiro, com certeza, e está beneficiando as pessoas, inclusive do ponto de vista de saúde, além da perda de peso. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui. Agradeço de coração a oportunidade. Foi um prazer falar para essa turma enorme aqui. Parabéns, gente!